Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do canal Português Sem Enrolação. Eu sou a professora Liz e hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre o verbo. Caso você tenha caído nessa aula aqui de paraquedas e não sabe o que é um verbo e suas conjugações, eu recomendo muito que você assista a primeira aula, que inclusive está passando nos cards agora, e depois pule para essa aula aqui, tá certo? Na aula passada, eu te expliquei sobre o que é verbo, falei sobre verbos regulares e irregulares, comentei sobre os tempos verbais também, e nessa aula nós iremos prosseguir com essa classe gramatical. Antes disso, já peço para você deixar o seu like, que é super importante, porque além de me ajudar, você também irá contribuir para que essa aula chegue para mais pessoas. Inscreva-se no canal também, porque eu sempre estarei te ajudando com a língua portuguesa, e ative o sininho para receber todas as novidades do canal, combinado? Então, certo. Nessa aula, irei falar sobre a forma nominal do verbo. É possível que o verbo tenha 3 formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. O verbo infinitivo está terminado com a letra R. Essa forma verbal representa o nome do verbo, sem nenhuma conjugação. Nós podemos ter esses verbos na primeira, segunda e terceira conjugação. Você lembra que eu comentei sobre isso na primeira aula sobre verbo? Verbos terminados em AR estão na primeira conjugação. Verbos terminados em ER estão na segunda conjugação. Verbos terminados em IR estão na terceira conjugação. O infinitivo possui 2 formas: o infinitivo impessoal e o infinitivo pessoal. O infinitivo impessoal não se relaciona a nenhum sujeito, sendo assim, fala-se da ação por ela mesma. Por exemplo, trouxe alguns livros para ler. Agora, no infinitivo pessoal, existe um sujeito envolvido na ação, o que acaba, claro, tornando pessoal. Por exemplo, trouxe alguns livros para eles lerem. Nós também temos o gerúndio, que é quando o verbo termina em NDO. Por exemplo, amando, comemorando, indo. E também temos o particípio, que é quando o verbo termina em DO. O particípio indica uma noção de finalização de algo. Por exemplo, ele estava apaixonado. Ele havia chegado na hora. Além de tudo isso, nós ainda temos os verbos anômalos, que é quando existe uma mudança na característica do verbo quando vamos conjugá-lo. Por exemplo, nós temos o verbo ser e o verbo ir. Quando conjugamos o verbo ser no pretérito perfeito, nós temos eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Agora, conjugando o verbo ir no pretérito perfeito também, o que nós temos? Eu fui, tu fostes, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Então, nós temos 2 verbos anômalos nesse caso. Para você saber qual é o verbo, se é o verbo ser ou o verbo ir, depende totalmente do contexto. Isso é muito interessante na língua portuguesa. Também temos os verbos abundantes. E o que isso significa? Significa que esses verbos possuem mais de uma possibilidade de escrita do verbo em seu particípio. Por exemplo, vamos pegar a palavra ganhar. No infinitivo, nós temos a palavra ganhar. No particípio regular, temos a palavra ganhado. E no particípio irregular, nós temos a palavra ganho. Vamos para mais um exemplo? Agora a palavra imprimir. No infinitivo, temos imprimir. No particípio regular, temos imprimido. E no particípio irregular, nós temos a palavra impresso. Agora, você sabia que temos verbos que possuem um defeito de conjugação? Isso mesmo, e eles são chamados de verbos defectivos, ou seja, defeituosos. Por exemplo, o verbo colorir. Se formos conjugá-lo no presente do indicativo, já encontramos um probleminha. Eu que? Eu coloro? Eu coloro? Não, está errado. O verbo colorir não possui conjugação na primeira pessoa do tempo indicativo. Nesse caso, você pode substituir pelo gerúndio, ou seja, estou colorindo. Nós também temos vários verbos defectivos, como doer, falir, banir, feder, reaver. Ok,
Agora, vamos partir para as vozes verbais. Nós temos 3 vozes verbais: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Voz ativa é quando eu tenho um sujeito realizando a ação na oração. Por exemplo, Fábio comeu melancia. Trata-se de uma voz ativa porque o Fábio, que é o sujeito da oração, praticou uma ação que foi comer melancia. A voz passiva é simplesmente a inversão, ou seja, é quando o sujeito sofre a ação na oração. Por exemplo, a melancia foi comida pelo Fábio. Nessa frase, nós temos o sujeito, que é a melancia, mas mesmo assim a melancia está sofrendo uma ação. E nós também temos a voz reflexiva, que é quando a ação do sujeito é ele mesmo. Por exemplo, Fábio se penteou, ou seja, foi uma ação que o Fábio fez a si mesmo. Dentro dessa voz reflexiva, nós podemos ter a voz recíproca, ou seja, é quando a ação do sujeito é mútua, ou seja, uma ação correspondida. Por exemplo, nos encontraremos amanhã. Assim que eu tiver um tempo, nós nos veremos. Tranquilinho, gente? Assunto fácil, né? Mas sugiro que você assista novamente a aula 1 sobre verbo e essa aula 2 logo em seguida, sempre que for necessário, porque a parte sobre verbos é fácil, mas vamos combinar que é longa, então não é nada difícil de esquecermos uma coisinha aqui ou outra ali, tá bom? E se você gostou dessa aula, deixe o seu like muito importante, tá? Inscreva-se no canal também e ative o sininho de notificações, tá certo? Então, até a próxima aula. Tchau!